CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Oferecimento S-Qualis, aperfeiçoando talentos e conhecimento para a sua profissão. Oi, professor Gonçalo, que bom revê-lo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Olha o nosso tema, que bacana e que importante e que para todo mundo, né? Para todo mundo. Todo mundo tem que saber lidar com conflitos. Quais as motivações para isso? É um ouvinte de Campina Grande, o Júlio César Agra, me escreveu. Professor Gonçalo, como bem já ouvi você frisar em sua coluna, o profissional brasileiro vive uma fantástica época de oportunidades, onde a cada dia precisa mais de si próprio do que de favores para crescer e se tornar um diferencial no trabalho. E que depende de cada um a forma que deseja ser lembrado pelas pessoas ao seu redor. Eu concordo plenamente com essa afirmação e o parabenizo pela forma bem posta dessa linha de raciocínio. Diz ele, obrigado, meu caro Júlio César. Porém, continua ele em seu e-mail, não é fácil ser bem lembrado pelos colegas de trabalho quando conflitamos com eles no dia a dia. Que dicas você teria para nos dar, para que tirássemos proveito desses conflitos? Que tema bacana, como bem diz a Patrícia, Júlio, lá de Campina Grande. Obrigado pela colaboração e por ser um de nossos ouvintes aqui na nossa coluna. Eu quero lembrar todos os ouvintes, Patrícia, até a pedido da Edilene, que podem nos mandar e-mails pedindo dicas ou reflexões sobre os diversos temas que compõem o nosso dia a dia. Mandem e-mail para o contato@gpontes.com ou para o nosso e-mail aqui da CBN. Bem, Júlio, o conflito é algo natural na relação interpessoal do trabalho. Aliás, não só no trabalho, mas na relação humana em todos os sentidos. Seja na pessoal, seja na relação com amigos, seja na relação familiar, com os parentes e por aí vai. Eu defendo, Patrícia, que o conflito é uma das boas ferramentas para o aprendizado, para o crescimento humano, para o crescimento intelectual de todos nós. Porém, desde que saibamos tirar proveito desse momento tão grandioso. E lógico, claro, como bem afirma o Júlio em seu e-mail, não é algo tão fácil, mas totalmente possível, Patrícia. Em recente pesquisa, olha só que coisa incrível, em recente pesquisa efetuada com os líderes de importantes organizações do país, aqui do Brasil, eles afirmaram, Patrícia, que o maior peso que sentem na hora de resolver e definir algo é quando se deparam com um conflito. Ora, se líderes de organizações têm essa dificuldade, imagine nós que passamos o dia a dia com nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E se os líderes tem isso para lidar, tem que tirar proveito dessa ferramenta. Como eu disse, o conflito, quando bem utilizado, meu caro Júlio, é um meio pelo qual se pode tirar muito proveito. E vários são os exemplos. Vamos começar pelo lado pessoal. Eu não vejo com bons olhos aqueles que evitam um conflito, Júlio, porque imaginam que se discutir com um amigo, isso vai causar um intriga. Ora, amigo mesmo, não é aquele que só quer ouvir palavras doces. Eu acho que esses são enganados por muitos. Eu acho que o verdadeiro amigo é aquele que nos diz as verdades que precisamos escutar para melhorarmos quem somos, o que estamos fazendo e a forma como fazemos. Imaginemos, por exemplo, Patrícia, aquele nosso querido amigo que tem um péssimo costume de sempre querer tirar vantagem sobre os outros, que estaciona nas vagas proibidas, que não sabe tratar as pessoas com devido respeito e por aí vai. Não tenham dúvidas, meus caros ouvintes, que se realmente essa pessoa tiver um grande amigo, é esse amigo que vai chamá-lo a atenção sobre os fatos. E a partir disso, eu tenho certeza que ele terá uma ótima oportunidade de repensar suas atitudes. Nós não podemos ter medo desse conflito existir, porque queremos o melhor. E eu tenho certeza que além da gratidão, devemos saber começar. Por exemplo, esse amigo que vive querendo entrar vantagem sobre os outros, não tem respeito. Se eu chego para ele como amigo e pergunto, você tem dúvidas que eu sou seu amigo? Você tem alguma dúvida que eu quero o melhor para você? Como ele vai dizer que sim, e aí a gente começa a fazer fluir a conversa. Agora, vamos ao lado familiar, e aí vem uma complicaçãozinha. As pessoas que temos no dia a dia. E tirar proveito desse conflito não é fácil. Também concordo plenamente com você. Todos sabemos que a família, Patrícia, é a célula máter da sociedade, é a razão maior de nossa vida. No entanto, esse fato não pode ser responsável pelo medo do conflito. Porém, o conflito, para ser tirado proveito na família, é fundamental a consciência de que não há um vencedor ou um perdedor quando há uma discussão entre membros familiares. Ou todos ganharão no crescimento, ou todos perderão. Imaginemos um pai e uma mãe que não têm facilidade de convivência com o filho pelo temperamento de ambos, ou de apenas de um deles. Os pais devem saber de sua responsabilidade com a mãe dos filhos e não se comportarem de forma intransigente. Muitos pais assim se comportam, pois nada garante que, ao invés deles, o filho pode ter razão. Então, a melhor dica em um momento de conflito familiar entre pais e filhos é escutar o que o filho tem a dizer com as questões que você não está gostando.
e ao mesmo tempo, sem ser intransigente, avaliar com bons ouvidos onde está acontecendo o erro, se do lado dos pais ou do lado dos filhos, ou por excesso ou pela omissão. Uma coisa eu garanto: nada justifica um conflito mal resolvido e que essa seja a razão que possa prejudicar a relação familiar, principalmente entre pais e filhos, pois são essas pessoas que são capazes de nos doar um pedaço do corpo, se acaso necessitemos, para continuar a sobreviver. É na nossa própria família, Patrícia, onde se encontra a maior viabilidade de compatibilidade genética de órgãos. Lógico, que uma vez verificado que o problema está do lado do filho, resta aos pais utilizar de seu poder patriarcal, ou seja, o de unir, e com sabedoria encontrar a melhor forma de convencimento para essa situação. Não esqueçam, meus queridos pais e filhos, que para se conviver em família existe uma bandeira fundamental. É exatamente a bandeira chamada renúncia. O que seria de uma relação conjugal se não houvesse renúncia, né? E para finalizar as dicas de hoje, Patrícia, e aí entrando diretamente no assunto do e-mail do Júlio César, vamos ao lado profissional. De início, temos que saber que não precisamos ser mal educados ou grossos em um momento de uma discussão com um colega de trabalho. Não se pode confundir a necessidade de dizer um não, Patrícia, com falta de educação. Eu defendo que não é necessário o aumento do tom de voz, apenas a capacidade de melhorar os nossos argumentos na hora de uma discussão. Por exemplo, o colega que não gosta do ar-condicionado em detrimento dos demais colegas que adoram frio. Em primeiro lugar, deve-se compreender que se há uma maioria que defende o ar-condicionado, é natural que a maioria saiba se adaptar. E, portanto, cada um traz seu casaco e está resolvido o problema do frio. A situação e nessa condição, a situação vai agradar gregos e troianos. E isto pode ser resolvido no início da possibilidade do conflito. Ou ainda, nós temos a capacidade e a visão de encontrar a melhor forma para essa solução. Eu acho que em toda discussão nós devemos partir sempre do princípio que todos querem chegar a um meio melhor para que agrade gregos e troianos. Claro. O colega que não tem comprometimento com o resultado, por exemplo, da empresa, é necessário que ele saiba que pode até arriscar o seu emprego por esse descomprometimento, mas ele não tem o direito de arriscar os empregos de mais colegas, e que por isso o seu comportamento tem que mudar. Gente, ninguém que seja normal gosta de ser taxado de chato, de prepotente, de irresponsável, de orgulhoso ou de um mau colega, Patrícia. O que falta a estes que detêm esses comportamentos de trabalho é de alguém que o convença que deseja o melhor para ele e que ele tem que mudar, ouvindo verdades, para que isso possa ocorrer. Não esqueçamos, meus queridos ouvintes, que por vezes o silêncio de uma das partes, quando existe a emoção no meio, ajuda em muito a resolver um conflito. Os conflitos eles sempre vão existir, né? Somos Sempre. Pessoas diferentes, de raízes, É da relação estruturas humana, né? diferentes, mas você... E é bom haver as diferenças, para a gente construir e crescer junto. Lógico. Mas é muito bom quando essas palavras elas podem ser ditas, até as críticas com amor, porque Sem a dúvida. gente sabe ouvir, Sem dúvida. não é? Sem E a dúvida. gente sabe crescer e sabe que a outra pessoa realmente quer que a gente cresça o que e eu não nos coloquei- diminuir. E o que eu coloquei aqui, às vezes tem uma forma de dizer não que, assim, machuca, né? Podemos avançar nisso. Então, eu, assim, sempre eu conto quantas e quantas formas nós podemos dizer não, né? De quantas e quantas formas nós podemos dar uma má notícia, de quantas e quantas formas nós podemos reclamar, né? Por exemplo, uma reclamação porque a sala não está limpa. Você chamar a pessoa responsável e dizer, eu tenho certeza que você pode fazer melhor que Exato. isso. Você muda a concepção Exatamente da figura. isso. É a forma de nos motivar, A né? forma. Por causa do nome da nossa coluna, que muda completamente quando a gente Totalmente. fala com amor. Ei, professor, obrigada. Sempre bom demais papear contigo aqui. Até a próxima Obrigado, semana. Patrícia. Te